E para quem não me conhece, eu sou o Juliano, né? Minha esposa Márcia. Consegue dar um grau um pouquinho assim, por favor. Aí. Então, a gente tem 16 anos de casado. Então, o convite foi para a gente partilhar um pouco, né, sobre a nossa história de vida, nosso matrimônio e sobre a abertura à vida, né? E a frase, a citação de São João Paulo II, né? Que foi proposta, né? Que é família, santuário da vida. Então a gente está nessa luta, né? Para que a nossa família seja um santuário, porque é uma luta, né? Então o santuário, pelo que eu entendo, né? Ele é um lugar, é uma igreja, né? Só que é um lugar acima da igreja. Né? Quando você vai no santuário, né, você já pensa, nossa, é um grau maior. E a responsabilidade de você tornar a tua família num santuário nos dias de hoje, ela é uma guerra, né? Então a gente, por culpa também de formação, primeiro, né, a gente não teve uma formação boa, digo formação católica, um ensinamento correto da doutrina, né? E só pela graça, né? Então, que a gente está aqui hoje e a gente tem essa graça de ser aberto à vida, pela graça, né? Então hoje a gente está correndo atrás da formação, que é o que a gente não teve. Então, eu queria começar falando, né, dessa carta, né, de São João Paulo II, que ele escreveu em 94. 94, né? Ele escreveu a Carta às Famílias, né? Que eu também recomendo que seja uma leitura de todo casal, né? Eu vou falar então essa parte formativa, que é aonde está a verdade, né? Nosso Senhor disse em sua palavra, né? Quem trouxe a Bíblia aí? Quem veio armado? Quem veio para a guerra armado, levanta a mão. Eu vim desarmado, eu vim sem a Bíblia. Então foi falha minha. Então é o seguinte, quem tem a Bíblia, por favor, abra lá Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. E quando você achar, irmão, você diz amém. E se você não achar, você diz misericórdia. Então amém. Vamos lá. Lá vai ter um trecho escrito assim, bem conhecido. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Depois, no mesmo Evangelho, no capítulo 8, versículo 32, Jesus estava numa conversa com os fariseus, os escribas e alguns judeus. No capítulo 8, versículo 32, e ele disse assim: Jesus disse então aos judeus que creram nele. Tinha um monte de gente conversando com Jesus. E ficaram só aqueles que acreditaram, que tiveram fé. E ele disse assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Vós tendes... Depois no versículo 44 ele diz assim: vós tendes por pai o demônio, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando ele diz a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então, eu selecionei essas 3 citações para a gente começar a refletir um pouco, porque fala da verdade. Então, a verdade, ela é o próprio Deus. O carisma dessa comunidade, ele é a verdade. Não é qualquer carisma, né? Ele é a verdade, é o próprio Deus. E ele diz aqui que o demônio é a mentira. Só pode existir uma verdade, mas pode existir um monte de mentira. E Jesus diz que ele é a verdade e a vida. Ele não fala da morte, ele fala que ele é o Deus da vida. Então aqui a gente já pode ter você tem uma base. Quando se fala na verdade,
ele está falando de uma verdade, na verdade, sobrenatural. Eu vou explicar depois. Então, indo lá para a carta de São João Paulo II, que ele escreveu às famílias, ele diz assim: a família é o santuário da vida, afirmando que todos os seres criados, exceto o homem, já nascem dotados de tudo o que precisam para se tornarem completos na sua natureza. Conosco é diferente, pois Deus nos quis semelhantes a Ele e construtores do nosso próprio futuro. É o que Deus disse ao casal: crescei e multiplicai e dominai a terra. Aqui, essa frase é a frase da criação. Deus disse para Adão e Eva: crescei, multiplicai e dominai a terra. Isso aqui faz parte do projeto de Deus. Então, quando ele disse isso para Adão e Eva, ele diz que eles sejam abertos à vida, certo? E isso aqui está ligado diretamente com o matrimônio. Eu vou explicar por quê. Então, hoje, essa capacidade que Adão e Eva, que a gente tem, que o ser humano tem, uma capacidade reprodutiva, ela é para a conservação da espécie. Então, assim, Deus criou, fez a obra, fez o projeto, e para se manter o projeto, é o matrimônio, certo? O matrimônio é o que mantém o projeto. Por que não tem mais vocações hoje? Porque hoje o matrimônio está sendo tão atacado. Porque as pessoas perderam a finalidade da sua existência. Então, assim, isso aqui é a raiz de tudo. Por quê? Porque isso aqui mantém a obra de Deus, certo? Então, o matrimônio, ele é a chave de tudo. Se não tiver matrimônio, não tem igreja, certo? Então, ele criou com uma intenção dele, do Criador. Hoje, nós estamos assim, a civilização ocidental, ela está em colapso, certo? Está entrando em colapso. Já teve em outros tempos da história. Se você pegar na Roma Antiga, se você pegar em outras épocas, né, ela já teve em colapso. Por quê? Porque entrou em desordem. Hoje nós vivemos um tempo em que não existe mais a imoralidade, existe uma imoralidade muito grande e uma perda do sentido existencial da finalidade da vida. Então, temos uma baixa taxa de natalidade, certo? Nos países mais desenvolvidos, esses países as pessoas estão envelhecidas, porque a taxa de natalidade ela caiu. Temos também uma crise vocacional, uma crise cultural. E de todos os estudos, né, de todo o material que eu pesquisei, o problema está ligado diretamente ao matrimônio, a um ataque planejado, claro, né, pelo inimigo de Deus, que é o pai da mentira. Então a gente vive num sistema erigido, né, formado de mentiras. Esse sistema, a gente cresceu, eu também cresci. Acho que todo mundo aqui, porque desde 1930 para cá, a revolução ela aconteceu ela muito avançada, muito rápido. Então, a gente já cresceu com essa mentalidade. É difícil a gente entender. A gente já cresceu com essa visão de mundo, entendeu? Não com essa visão sobrenatural. E depois que Deus criou, Ele fez a criação, isso aconteceu, o matrimônio lá em Adão e Eva ele foi manchado pelo pecado original. E começou uma prática, a história do povo de Deus, ela vai entrar em colapso também até Noé. Então, quando chegar em Noé, vai estar uma imoralidade total. Estava em colapso. O que Deus fez? Isso está em todas não é só na Bíblia. Isso está, se você pegar em outras civilizações, a história de outras civilizações, você vai achar os fenícios, você vai achar em outras histórias esse grande evento que aconteceu e começou tudo de novo, né? Na Bíblia está detalhado. Daí você vem me dizer, mas hoje em dia já tem até provas onde está, né, onde está a arca, está no Monte Arafat, né? Para quem já conhece, é só pesquisar na internet.
Os rios que tinha no Gênesis já tem até, tinha 4 rios, né? O Tigres, o Eufrates, o Faison. Hoje tem só o Tigres e o Eufrates, se não estou enganado. Já tem provas de que esses outros rios existiam. Então, assim, a Bíblia não é uma brincadeira, né? Ela é uma verdade. É a verdade revelada por nosso Senhor. Então, assim, só que para você entender a Bíblia, você tem que ter fé. Porque a doutrina católica, ela é transcendental. O que é isso? Ela é sobrenatural, né? A tradução de transcendental, ela é que excede os limites normais, algo superior, algo sublime, algo que transcende a natureza das coisas físicas. Então é uma questão de fé, né? Vocês conhecem alguém que já ressuscitou até o fora Jesus? Que voltou do mundo, né, depois que morreu? Não, certo? Ele é a própria verdade, ele veio, ele ressuscitou. E então essa é a doutrina católica, né? Ela é transcendental, ela vai além dos limites, né? Então, por isso que é uma questão de fé. Então, a verdade, ela está em Jesus. Essa é a primeira parte que eu queria explicar. E quando Deus criou tudo isso, né, Ele criou essa obra, Ele criou o matrimônio, Ele pensou na família para que se mantesse, né? E ele criou tudo em ordem, certo? Se você pegar exemplos, por exemplo, assim, os animais, a cadeia alimentar, as plantas, isso não tem, assim, é uma ordem, entendeu? Tudo tem que seguir é o que diz ali na carta, né? A natureza toda já nasceu dotada dessa capacidade completa, certo? Os animais, as plantas, eles já sabem o que eles têm que fazer, entendeu? Nós, porém, nós temos a vontade, né? Nós temos a razão, nós podemos ter essa escolha, porque se Deus tivesse criado nós sem essa capacidade de escolha, sem o livre-arbítrio, ele teria criado um monte de robôs, né? Então ele não fez isso, ele criou com a nossa capacidade de escolha, né? Adão e Eva, Eva teve a escolha na hora que ela foi tentada, né? Quando se fala sobre o Gênesis é o livro mais inteligente que foi escrito na face da Terra, tá? Quando te questionarem sobre o Gênesis, você tem que refutar, você tem que combater. Por quê? Porque o Gênesis, a Bíblia toda, ela tem que ser lida pela parte histórica, alegórica e espiritual. Então, assim, não dá para entrar nesse assunto agora, mas assim, o Gênesis, ele tem toda uma visão espiritual, né, que você vai ler. Por exemplo, Eva não estava falando com uma serpente. Hoje, se você pegar uma mulher falando com uma serpente, você vai levar ela para um sanatório. Você não vai falar, porque na época usava-se a serpente como uma simbologia de um ser espiritual. Eva falou com um anjo de luz decaído, um anjo de luz, certo? Ele estava lá na divisa do Éden. Ele não pode entrar no Éden, ela estava na divisa. E ela foi tentada. Ali entrou o pecado no mundo, manchou a obra de Deus. Por quê? Porque ele deu livre escolha para a gente, né? E tudo que ele criou, existe uma lei, uma ordem. A lei divina que ele deu a Moisés, que são os 10 mandamentos. E a lei natural. O que é a lei natural? Deus criou tudo em ordem, visível em toda a criação, né? Que nem eu falei, com uma cadeia alimentar. As criaturas lutam pela vida, né? Se você for tentar matar um animal, ele vai lutar, certo? Para se defender. Isso é uma lei natural. A lei natural, ela decorre da própria natureza das coisas. A lei natural decorre das coisas do homem como ele foi criado por Deus. Deus criou tudo com uma certa capacidade natural que deve ser usada conforme a intenção do Criador, certo? Se nós não quisermos ofender o Criador e prejudicar a nós mesmos, nós temos que seguir a lei natural. Deus fez tudo de um modo certo, de uma certa natureza, como devemos agir, com uma finalidade e com um objetivo. Entendeu? Por exemplo, quando a gente fabrica um carro, né, vocês homens, se você colocar gasolina no motor de diesel, o que vai acontecer? Vai estragar? Por quê? Porque quem projetou o motor para trabalhar com aquele tipo de combustível. Então, assim, é uma intenção, ele teve uma intenção, certo? Então, você alterou a ordem. É mais ou menos isso, entender? Tipo assim, você
Deus criou tudo com uma finalidade, tanto para as criaturas como para a gente. A finalidade de Adão e Eva eram aquela primeira citação ali: crescer e multiplicar e dominar a terra. Estava tudo em ordem. Quando entrou o pecado, entrou a desordem. O inimigo, além da mentira, ele é a própria desordem. Então, voltando na lei natural, entre as capacidades que Deus deu ao homem, ele deu a capacidade reprodutiva, certo? A primeira capacidade de Adão e Eva, de ser reproduzido. Essa capacidade possui dois aspectos inseparáveis, que no ato conjugal, marido e mulher devem se encontrar necessariamente juntos. Esses dois aspectos, que são o procriativo e o unitivo. O elemento unitivo consiste no fato que o ato conjugal, por sua própria natureza, faz do homem e da mulher uma só carne, unindo fisicamente. Aqui o aspecto unitivo não é o amor entre os cônjuges, certo? Mas a união que faz deles uma só carne. O elemento procriativo consiste no fato de que o ato conjugal, por sua própria natureza, está fundamentalmente ordenado para a procriação. E esses dois aspectos do ato conjugal nunca podem ser separados. Se você separar, você vai criar uma desordem. Se alguém separa esses dois aspectos, ele está agindo gravemente contra a lei natural, portanto, contra a lei que Deus criou, porque ele criou a lei divina e a lei natural está submetida à lei divina, né? Então, assim, se nós voltarmos no tempo, até 1930, você entrava numa casa, ela tinha lá a primeira coisa: o Sagrado Coração de Jesus na parede, o Imaculado Coração de Maria na parede e a foto da família numerosa. Daí você vai me dizer, mas isso era porque eles faziam só para ajudar na roça. Também, mas é porque eles eram católicos, certo? A civilização, a cristandade, ela era 99,9% das pessoas eram católicas, sabiam da sua finalidade de vida, sabiam para que estavam aqui. Quando o marido e mulher chegavam no hospital e a mulher ia dar à luz, ele já sabia, ele já avisava o médico e dizia assim, ó, se tiver problema, porque não tinha as tecnologias que tem hoje, se tiver problema na hora do parto, salva o bebê. Por quê? Porque eles sabiam da doutrina, não se pode matar um inocente, entendeu? Então, o mundo era católico e começou uma avalanche de coisas acontecendo, certo? Primeiro, na inversão do valor do matrimônio, porque claramente a intenção do inimigo foi essa, porque primeiro começou pelas artes, né? Começou através do Renascimento, né? Onde se mudou a música, onde se mudou, na época não tinha Netflix, não tinha nada disso, as artes eram a música, a pintura, né? A pintura de telas, peças teatrais, e ali começou a se alterar. Entrou o romantismo, entrou uma série de fatores que aconteceram tudo rapidamente, muito rápido. Então, se você pegar uma música de 1930, 1940, 1950, vai falar do amor conjugal entre marido e esposa, um amor de sacrifício. Hoje, não. Né? Hoje vocês sabem das músicas que estão rolando aí. A finalidade não é essa, do ato conjugal. Se você olhar, quem assistiu as novelas da Globo, né? Eu sou da época do rock santeiro, né? Daquelas novelas mais antigas, que todo mundo assistia a novela, né? Tinha lá o quê? Se falava do divórcio, né? Colocava um padre de batina para tirar sarro dele. Isso tudo, gente, se você pegar na biografia do Roberto Marinho, tá lá. Né? O Exército gravou, né? Por causa da época da ditadura, gravou certas ligações entre ele e os autores da novela, dizendo assim, fulano, você vai falar disso nessa novela, fala do divórcio. Então, assim, existe todo um movimento acontecendo do inimigo, né? Para que fosse deturpado o matrimônio, fosse deturpado os valores, invertido isso. Invertendo isso, essa parte aí, colocando a parte, tirando a parte procriativa, você tirou tudo. Você tirou a finalidade. Né? Por que eu casei com a minha esposa? Só pelo corpo dela? Entendeu? Então, quando ela envelhecer e o corpo dela ficar feio, eu vou trocar por outra. Entendeu? A base é essa. Liga nas mídias hoje e vê o que está falando do matrimônio. Né? Não vou citar aqui as músicas, né? Todo mundo sabe. Então, esse elemento procriativo, ele consiste
Da mesma maneira, há muitas razões para que um casal renove o seu amor mediante o ato conjugal. Sentimento de proximidade, de comunicação íntima, o prazer e a experiência auditiva, mas há um fim primário, certo? Este fim primário do ato matrimonial só pode se realizar pelo ato conjugal, a criação de outro ser humano. Então, nós vamos entrar a falar do matrimônio, porque não tem como falar de abertura à vida sem falar do matrimônio. Eu vou tentar ser rápido, porque o assunto é muito vasto, muito complexo, né? Mas a chave é essa, foi se alterado o valor primário, e ali começou uma série de acontecimentos. Então, o que é o matrimônio, certo? O matrimônio, ele ao contrário, cremos firmemente que a aliança matrimonial ordenada, por sua índole natural aos cônjuges e a geração da educação da prole, foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento por Cristo. Isto é, o pacto natural existente entre homem e mulher com vista à realização pessoal de ambos por meio de uma vida virtuosa foi de algum modo perturbado pelo drama do pecado original. As injustiças, ciúmes, doenças afetivas começaram a fazer parte do convívio entre os dois. Nosso Senhor, então, veio redimir a realidade conjugal, transformando o homem em um ser capaz, não só de virtude, mas também de santidade. Isso significa o quê? Que o matrimônio, antigamente, ele era só um contrato, certo? Um contrato entre um homem e uma mulher para toda a vida, em que se dá e se recebe o direito para os atos próprios para a geração dos filhos. Porém, nosso Senhor vem, né? E ele morre na cruz, né? E ele tem toda uma missão ali de instituir a igreja, redimir todos nós, pecado, abrir as portas do céu, e ele tinha uma intenção nisso, certo? E ele elevou esse contrato a um grau de sacramento, certo? O sacramento, a igreja, quando Jesus morreu na cruz ali, ele criou os 7 sacramentos. Os sacramentos ele criou porque ele instituiu a igreja. Então, assim, por que Jesus foi ser batizado por João Batista? Porque ele precisava instituir o sacramento do batismo. Né? Por que ele disse para os apóstolos, ide e perdoai os pecados? Porque ele instituiu a confissão. Então, tudo isso tem um sentido. E o mistério do sacramento do matrimônio ele é grande, porque ele instituiu no alto da cruz. Cristo, ele é o esposo, e a igreja é a esposa. Então, assim, quando ele foi para a cruz, né, instituiu o matrimônio, ele foi livre, total, fiel e fecundo. Gravem essas palavras, porque isso aqui, quando eu ouvi, para mim, foi uma mudança de mentalidade. Ele foi livre, ele não foi forçado ou obrigado. Ele foi total, né, até a última gota do seu sangue. Ele foi fiel, ele não desistiu. E ele foi fecundo. Por que ele foi fecundo? Porque hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, tem um sacerdote celebrando a missa ali, por quê? Por causa da fecundidade, né, desse matrimônio entre o esposo e a esposa, entre Cristo e a igreja. E ali, esse mistério do matrimônio, ele é grande por causa disso. Então, gente, todo ato conjugal deve ser aberto à vida, certo? Se você alterou a ordem natural, a lei natural, se você foi contra o projeto de Deus, você pecou gravemente contra a existência, né, contra a função existencial do matrimônio e da obra de Deus. Então, a gente cresceu nessa mentalidade materialista, consumista, onde o prazer ele está acima de todas essas outras questões que foi falado aqui. Então, assim, a gente tem que contar com a graça, certo? E também a formação. Então, o que foi falado aqui do ato conjugal, ele confirma Jesus confirma na palavra sobre o matrimônio, sobre o ato conjugal aqui em Mateus, se vocês conseguirem achar ali, Mateus 19, capítulo 3, onde os fariseus perguntaram para Jesus: é lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu-lhes: não lestes que no princípio o Criador fez o homem e a mulher?
Deixará o homem pai e mãe e juntar-se-á com sua mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus juntou. Por quê? Pois Moisés, replicaram eles, dar ao homem o direito de repúdio para separar-se dela? E respondeu-lhes, porque Moisés, por causa da dureza do coração, no vosso coração, permitiu-vos repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Esse no princípio aqui é a chave. Por quê? Ele apontou para o Gênesis, ele apontou para a criação. Existe uma tradição, existe essa criação, onde ele criou tudo perfeito, tudo em ordem. Porém, por causa da dureza do coração, né? E também, eu falei ali da lei divina, os 10 mandamentos eles vieram caminhando com o povo de Deus até nosso Senhor Jesus Cristo, até hoje, né? Na verdade. E então essa dureza de coração ela existe até hoje, certo? Então, também queria citar outra coisa. Quando a gente está lá diante do sacerdote, né? Eu anotei aqui o que o sacerdote diz para nós lá, né? Que quando eu casei eu nem sabia o que estava falando, nem sabia o que estava sendo assim, sabia sim, mas eu não entendia essa visão. Eu não tinha essa visão. Eu tinha uma visão materialista, né? Que eu não conseguia entender. Meu coração era duro, entendeu? E o padre diz assim: viestes aqui para unir-vos em matrimônio? Por isso eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que fazeis? Daí os noivos, sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Estais dispostos a receber o amor dos filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Então, essa palavra, essa pergunta que ele faz, vocês estáis dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Então essa palavra aqui, gente, ela é essa pergunta que ele faz para nós lá, eu não entendi, né? Então assim, e a gente está fazendo, é um sacramento, entendeu? Não é um contrato que eu vou ali no cartório e assino e acabou. É um sacramento, é algo sobrenatural. Eu estou fazendo diante de Deus, entendeu? Estou respondendo essa pergunta diante de Deus. Então, o que causa os problemas do matrimônio, né? São essa inversão, né, dessa questão primária e secundária, que é a procriação, e depois a parte unitiva. E essa mentalidade, ela vai levar à contracepção, ela vai levar você a evitar filhos, certo? Porque você só quer saber do teu prazer, a gente é um egoísta, essa que é a verdade. Isso deturpa o amor, a gente usa a mulher somente como objeto, e isso vai levar ao divórcio, certo? E contra outras imoralidades que estão acontecendo hoje. A pessoa, ela não sabe mais por que ela está, porque é para que ela existe. Essa crise existencial que existe hoje é uma questão de fé. Por quê? Porque essa visão transcendental católica foi desaparecendo, né? Houve uma revolução, um combate tão grande, né? Tão brutal contra a igreja, contra a verdade. Foi um sistema todo erigido à base de mentiras. Quem aí aprendeu que o homem veio do macaco? Levanta a mão. Então eu te digo, é mentira. Se fosse verdade, não teria mais macaco, certo? A Darwin era um mentiroso. Outras mentiras, não vou entrar aqui, né, no assunto, mas a gente cresceu nessa cultura, entende? E eu e minha esposa, a gente também, assim, ó, um exemplo, né? Por exemplo, quem já teve um Fusca aí? Levanta a mão. Brasília. Eu tive uma Brasília 1600, carburador duplo. Chegava na esquina e ela fazia tá! E verde abacate, não tinha outro igual. Então, assim, um exemplo. Você... Quem já andou numa estrada de barro com o Fusca?
sabe o que eu estou falando, uma subida cheia de barro, deu uma chuvarada, você foi pescar, está lá subindo o morro lá, e você sobe com o Fusca com aquele pneu fino, né? O que vai acontecer? Você vai patinar. E quem sabe o que é um pneu lameiro? Pneu lameiro, né? Pneu do barro, né? Ele tem as garras. O que é as garras? As garras é a graça e a formação. Se nós tivermos a formação católica da doutrina verdadeira que Nosso Senhor anunciou aos apóstolos, e se nós tivermos a graça, que é vivendo os sacramentos, Deus vai agir, a providência vai agir, e nós não vamos patinar. Então eu e minha esposa, a gente patinou muitos anos. O que é isso, se patinar? É assim, parece uma piada, mas assim, a gente sofre muito, cara. A gente dá muita cabeçada, certo? A gente não caminha na graça de Deus, resumindo. Você sabe, se você vai na igreja, faz tudo, reza, mas a coisa não vai, entendeu? Por causa da graça. O estado de graça. Todos nós somos chamados à santidade. Então, assim, quando você escolhe uma vida de contracepção, você está indo contra o 5º mandamento: não matarás, certo? Não matarás. Agora nós vamos entrar num outro assunto. Então, o matrimônio é isso, certo? O problema dessa cultura que nós vivemos, que nós estamos inseridos, ela chama-se cultura da morte, certo? É até uma piada, assim, mas assim, quando você diz assim para o fulano: o fulano vai ser pai, Deus o livre. Ou você diz assim: vai casar, vai se enforcar de novo? É engraçado, né? Mas isso não é engraçado, irmão. Isso aí é uma deturpação do sacramento, entendeu? Já vem essas piadinhas já para deturpar a verdade. Então, 99,9%, certo? Dessa civilização hoje ocidental, ela tem a mentalidade contraceptiva, entendeu? Só que só Deus tem o direito de tirar a vida. A gente não tem o direito de tirar a vida do inocente. A cultura da morte, ela é baseada, tudo aquilo que é inventado pelos humanos para destruir a vida. Por exemplo, o nazismo é uma forma de cultura da morte, né? Porque foi aquela raça, eu vou preservar aquela raça e vou matar o resto, né? O aborto, a eutanásia, o suicídio, o homicídio, toda forma de tirar a vida inocente, ela vai contra o 5º mandamento: pecado mortal, pecado grave, atentou contra a lei natural, tirou Deus do plano. Então, essa cultura da morte, ela vem agindo desde o início dos tempos, né? Porque o inimigo sempre esteve ali para deturpar o matrimônio. Só que de 1930 para cá, da metade do século XX, ela foi uma avalanche, entendeu? Então, a gente já está inserido nessa cultura, né? Quando você vai levar a tua esposa para dar a luz, e quando você dá a luz, você vai falar com o médico, ele já diz assim: vai fechar a fábrica, né? Essa brincadeira de fechar a fábrica, ela já é uma cultura, uma piada de cultura da morte, né? Outra coisa, o mito da explosão demográfica. Tem muita pessoa no mundo, né? Vai faltar comida, vamos tudo morrer de fome. Mentira. Outra mentira do inimigo. Quem inventou essa mentira foi um cara chamado Thomas Malthus, que é o cálculo malthusiano, né? Que eles usavam naquela época para dizer que o mundo tinha pessoa demais, a área geométrica do planeta não tinha uma área para suportar tudo isso, e em 25 anos ia entrar em colapso, certo? Isso foi feito em 1822, e eles ainda usam o cálculo malthusiano. Então, de 1930 para cá começou essa mentalidade contraceptiva. Contraceptiva, o que é? Tudo aquilo que evita filho, né? Então nós temos ali a pílula, né? O DIU, né? O DIU que é o DIU de cobre, o DIU aquele outro, né? Preservativo, tudo aquilo que é um método que evita filho, ele é contraceptivo. Só que o que não te contaram é que se você ler a bula de determinados remédios, vai dizer lá, entendeu? Que
quando você usa o remédio, por exemplo, assim, a concepção aconteceu, já existe a vida, Deus já infundiu a alma ali, naquele embrião, naquele feto, e ele gerou uma alma ali. A gente, como matrimônio, a gente é responsável por essa alma e a gente vai ter que devolver ela para Deus, certo? Essa é a obra da criação que Deus fez lá no Gênesis. Crescei e multiplicai-vos, educai essas crianças na fé e devolvê-las para o céu. Então, quando a gente matou, tem determinados remédios que impedem que o embrião, né, a anidação, ele impede a anidação, que ele cole na parede do útero, entendeu? Ele impediu que o embrião... Sim, pode falar. Então, eu vou falar... Bom, então, a gente casou em 2007, mais ou menos, né? E já fazia alguns anos que eu usava anticoncepcional. No primeiro deslize, a gente já teve a Maria Isabel. Tive a Maria Isabel, voltei a usar anticoncepcional. E mais um deslize, engravidei da Cecília, né? Daí a gente disse, foi planejado, não foi, mas Deus planeja, né? Todos os filhos. A gente planeja uma viagem, né? Comprar um carro, né? Mas assim, alguém já disse, não, esse mês eu vou ficar grávida, né? Acontece, mas é difícil, né? Você diz, não, esse mês eu vou ficar grávida e pronto, né? Não é bem assim. Porque é uma graça também, né? É a vontade de Deus. Então eu usei anticoncepcional até o ano de 2016. A Cecília nasceu em 2010. Eu usei até 2016, porque eu fiquei com medo de morrer. Né? Então, o meu pai teve vários AVCs, assim, né? Teve cerca de 9 AVCs, mais ou menos, e ele ficou acamado 30 dias. E depois ele teve morte cerebral. E eu fui pesquisar na internet o que causava a morte cerebral, né? E estava lá, nas mulheres, o maior causador da morte por AVC é o anticoncepcional. É um risco muito grande. Como já tinha caso na família, o médico já tinha me falado, vai fazer exame, ver se você não tem alguma coisa, né? Eu parei de tomar anticoncepcional. Mas por medo de morrer. Só que até esse dia eu não sabia que o anticoncepcional, ele provoca abortos ocultos, né? E é só a gente ler na bula, né? Então, ele tem 2 hormônios. Porque primeiro, ele foi criado com um hormônio só. Só que acontece, o efeito colateral nas mulheres, ele era muito grande. E daí ninguém queria tomar. Então eles colocaram 2 hormônios e deu certo. Não tem tanto efeito colateral. Em algumas, né? Tem outras que não conseguem tomar. Então, um hormônio, ele evita que a mulher ovule. Então, não vai acontecer a fecundação. Mas pode acontecer a fecundação. Então, tem um outro hormônio que vai lá e não deixa acontecer a anidação. E daí muita gente diz assim, não, mas a vida não acontece na concepção, né? É só quando você forma o cérebro, né? Então, tem aqui no Catecismo da Igreja Católica, né? A gente pesquisa por concepção, ele já vai direto para o parágrafo do aborto, né? Eu vou ler um pedacinho aqui. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção, desde o primeiro momento de sua existência. O ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Daqui tem uma citação bíblica que diz assim: antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei. Então quer dizer o quê? Na verdade, a alma já está escolhida por Deus, antes mesmo de estar no ventre, né? E daí você vai lendo aqui, desde o século I, a igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. E este ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto, quer dizer, querido, com o fim ou com o meio, é gravemente contrário à lei moral. Então, o anticoncepcional, ele provoca um aborto, né? E daí mais no finalzinho diz assim, a este propósito, entre estes direitos fundamentais, é preciso recordar direito à vida e à integridade física de todo ser humano, desde a concepção até a sua morte. Então aqui diz que a vida começa na concepção, no Catecismo da Igreja Católica. Nós, como católicos, vamos seguir isso aqui, né? Então, a gente fez uso anos assim do anticoncepcional. Daí quando eu fiquei com medo de morrer, eu pensei, não, então
a gente começou a utilizar outras formas, né? Tabelinha e o preservativo. Disse, mas o preservativo não é tão grave, porque não tem a concepção, né? Mas daí o matrimônio é um sacramento. E no matrimônio, quando nós recebemos o sacramento do matrimônio, nós somos convidados por Deus a receber todos os filhos que Ele quer nos dar, né? Não só aqueles que eu quero, aqueles 2 que eu queria lá quando eu casei, um piá e uma menina, né? Que é o sonho americano, né? Não é, é o que Deus planeja para cada família, para cada casal, né? E fazendo os exames que eu tinha que fazer, eu recebi um diagnóstico de uma predisposição à trombofilia. Daí fui com os exames em 2 ginecologistas e eles falaram assim, não, você não pode mais engravidar, é muito arriscado, assim, mesmo que na gestação das meninas não tenha acontecido nada assim, eles falaram que não podia mais engravidar, que era muito perigoso, assim, tanto para mim quanto para a criança, né? E eu resolvi que, para garantir que eu não ia engravidar, né, porque eu disse, eu vou colocar um DIU, né? E eu sabia que o DIU era abortivo, esse eu já tinha conhecimento, né? O anticoncepcional até na época não, mas eu já tinha ouvido, assim, que o DIU era abortivo. E se você ler lá na bula, né, o DIU ele tem um hormônio só, né, que é liberado diretamente no útero. E ele não impede a ovulação. Então, você vai ovular, daí ele vai causar se for o de cobre, ele causa uma inflamação no útero, que acaba matando o espermatozoide, né, não deixa ele sobreviver. E assim, pelo formato dele, ele atrapalha o andar do espermatozoide dentro do útero para chegar na tuba ali uterina, onde que acontece a fecundação. E ele também em forma de T, que tamparia as tubas uterinas, né? Só que daí, 1 ano e 8 meses depois que eu estava utilizando o DIU, no Dia dos Pais, eu desconfiei que eu estava grávida. Porque pensei, nossa, tô com muito sintoma de gravidez, né? E eu resolvi comprar um teste de farmácia. E eu fiz o teste de farmácia e deu positivo, né? Na hora, assim, eu falei pro Juliano, disse, você vai ser pai, né? E eu pensei, Dia dos Pais, nossa, todo mundo ficou feliz, né? Em casa, todo mundo achou o máximo, né? E disse, nossa, olha que bênção, mesmo usando um DIU que é totalmente seguro, né? Eu ainda usava um DIU hormonal, sabe? Ou Mirena, que é 99,9% de segurança. E na hora você pensa que tudo vai dar certo. Você tá grávida, ótimo, né? Só que eu já tava com um sangramento pequeno e com dor. Eu falei, então vamos pro hospital. Fui pro hospital, fizemos o exame de sangue, positivo de novo. Então o médico disse, vai amanhã e procure urgente fazer um ultrassom para ver se tá tudo certo. Mas a gravidez com DIU é muito complicada. Eu falei, não, tudo bem. No outro dia de manhã, fui fazer a dita ultrassom, consegui fazer. Chegando lá, o médico já olhou e disse assim, não tem, né? Foi uma gravidez ectópica, já ficou ali na trompa, né? Não sobreviveu, porque daí o nenenzinho vai crescendo e não tem espaço, ele acaba morrendo e a trompa acaba rompendo se você não vê a tempo, né? Daí cheguei na médica, a médica disse assim pra mim, não, eu vou te mandar lá pra Joaçaba pra gente evitar uma cirurgia, você vai tomar tal injeção lá no hospital, fica internada, né? É como se fosse um quimioterápico. Daí derrete o neném, não vai precisar você operar. Tipo assim, aquilo pra mim foi como uma facada, assim, sabe? Eu imaginei aquele nenenzinho, assim, né? Passando aquele líquido e a criança ser derretida. Daí eu pensei, meu Deus, o que é isso, né? Eu pensei, e assim, vou contar pra vocês que eu fazia acompanhamento do DIU a cada 6 meses, 1 ano, toda vez que o médico mandava eu ia fazer ultrassom e ele nem sequer deslocou do lugar, tipo assim, não aconteceu nada, sabe? Simplesmente o espermatozoide conseguiu passar, foi lá e fecundou o óvulo na trompa, né? E ficou lá. E eu fui pra Joaçaba fazer a tal da injeção, cheguei lá, acho que todas as grávidas de Joaçaba estavam lá aquele dia, porque tinha um monte de gente pra ganhar nenê, chorinho de nenê, né? E eu pensando, meu Deus, eu vou tomar uma injeção pra derreter o nenenzinho que tá aqui na minha barriga, né? Porque ele não sobreviveu, porque eu não quis ele, porque eu coloquei um método ali, né? E fiz a injeção, bastante efeito colateral, porque ela é como se fosse um quimioterápico, né? Então, dali a alguns dias, tinha que fazer mais uma injeção. Voltei pra casa,
não podia fazer esforço físico nenhum, porque não podia mais trabalhar, não podia mais fazer nada, porque qualquer esforço físico podia romper a trompa e ia ter uma hemorragia interna. Voltei para casa, começou uma dor muito forte assim na minha perna, não conseguia mais caminhar. Voltei para Joaçaba, daí fizeram os exames lá, tinha rompido a trompa mesmo assim, porque já estava, não adiantava mais. Daí fiz a cirurgia, tirei a trompa, né? E voltei para casa. E assim, depois disso, o nosso casamento ficou insuportável, né? Porque quem era o culpado disso, né? Muitas vezes eu culpava ele, ou eu me culpava, por quê? Porque a gente não dialogou, né? Não usou o tempo de namoro para isso, para conversar sobre a abertura à vida, sobre o catolicismo, não usou as garras do pneu lameiro, né? E a gente começou a ter muito atrito e tal. E por Nossa Senhora, a gente foi ganhando, assim, todos esses ensinamentos, buscando, né? E outra coisa que aconteceu também, né, que poderia ter sido pior, que daí foi para biópsia o material que eles tiraram. E na biópsia era uma gestação molar, uma gravidez molar, que dizem, né? Que eu nem sabia que existia. E esse, não, tipo assim, mesmo que tivesse no útero, não ia gerar uma vida. Eu ia ter um aborto, né? Ia ter que fazer não ia ter, assim, evolução na gestação. Só que essa gestação molar chama mola hidatiforme. Ela causa câncer na mulher, sabe? Então ela causa nódulos no pulmão, no cérebro, e a mulher pode morrer por isso, né? Existem mulheres que morrem por isso. E então também já ficamos 6 meses assim nessa angústia, né? Meu Deus, e agora? Será que o beta vai aumentar? Será que vai virar um câncer? Será que não, sabe? E daí, como rompeu a trompa, toda aquela mola ela se espalhou por toda a pelve, né? Se fosse a gravidez no útero, era só fazer a curetagem e não ia ter problema nenhum. Só que nem a médica falou, ela disse, olha, foi por toda a tua pelve, então vai agora fazer uma ressonância, vai fazer isso, vai fazer aquilo, pra ver se não ficou nada, sabe? Tipo assim, foi terrível, assim, né? Além de tudo, esse medo, assim, né, de você ter um câncer, de morrer, né, não poder ver os filhos crescer, né? Então, toda essa complicação, assim, por causa do DIU, né? E na hora que eu cheguei lá, eu pensava assim, eu preferia estar aqui, dando a luz de novo, do que tomar essa injeção, sabe? É terrível, assim, é um sentimento muito triste, assim, né? Pra mulher, também pro homem, né? E no dia que eu fui colocar o DIU, eu lembro até hoje, assim, que a médica falou assim, mas vocês não querem mais filho, né? E o Juliano disse assim, pois é. Daí ela falou assim, não, ele só falou isso, ela falou, não, Deus me livre, olha, ela pode ter trombofilia, isso e aquilo e tal. Não, tipo assim, ela não deu alternativa, assim, pra gente, sabe? Né? E o Juliano, ele manifestou naquela hora uma vontade, assim, de ser pai de novo, né? E eu peguei, já tava lá pra colocar o DIU, tipo, eu também não ia dizer não, né? Então, a conversa, assim, do casal é muito importante, sabe? E a gente procurar saber o que realmente funciona, o que não funciona, o que a gente deve fazer pra gente não passar por essas situações, né? E daí, depois de 6 meses, que era o prazo que a gente tem que fazer o acompanhamento do beta, eu engravidei do Miguel. Mas a gente não era aberto à vida ainda, né? Acabei engravidando do Miguel, todo mundo ficou feliz, né? Ele nasceu e a gente continuou não aberto à vida. A gente se cuidava, assim, de outras formas, né? Com o preservativo, né? Então, o preservativo, assim, o que eu vejo, hoje o padre falando na homilia, que é o sacramento da ordem, né? Então, o sacerdote, ele consegue transformar aquela partícula, né, em Cristo, né? E nós, no matrimônio, somos convidados a gerar uma vida, assim como Cristo deu a vida dele, né? Ou assim como Cristo criou Adão e Eva, nós somos convidados a gerar uma vida no matrimônio, né? Ou várias, né? Isso depende de cada família, o propósito que Deus tem para cada um, né? E assim, quando eu engravidei do Miguel, que ele nasceu, eu cheguei a pensar assim, nossa, mas agora eu já tenho 2 meninas e um piá, né? Não preciso mais de filho, né? Então, pensei, tipo, não preciso mais de filho. E em fevereiro do ano passado, assim,
só pela graça, assim, a gente rezando, né, e o Juliano já falando pra mim, assim, da abertura à vida, de tudo que ele sabia, teve um dia que eu pensei, chegou no final do mês e disse, nossa, esse mês eu não tô grávida, mas eu queria um bebê, né? Eu queria estar grávida, gerar uma vida de novo. Daí que, tipo assim, é uma graça, assim, eu não sei nem como explicar, sabe? Como aconteceu isso, porque foi de um dia pro outro, né? Assim, simplesmente eu acordei e disse assim, por Deus, eu queria gerar uma vida novamente, né? Queria minha família maior, por mais que seja difícil, né? A gente que é mãe sabe das dificuldades, né? E em março, né? Isso foi em fevereiro, em março, eu engravidei. Em março do ano passado, eu engravidei e daí eu pensei, tipo, nossa, olha só, né? Daí até a minha comadre tinha dito assim, a gente é aberto à vida, não é tão fácil. Às vezes a gente quer e Deus não manda os filhos, né? E eu pensava, nossa, olha só, já sou aberta à vida e no primeiro mês eu já tenho a graça de gerar um filho, né? Só que é tudo a vontade de Deus, né? E chegou no dia 13 de maio, Deus já tinha levado o nosso bebezinho há 2 semanas, né? E a gente descobriu no dia 13 de maio, né, que eu estaria com 10 semanas, que ele já tinha morrido com 8, né, dentro da barriga. Então foi mais uma tristeza, assim, né? Só queria falar o seguinte, vocês viram, estava aqui, né, esse bebezinho aqui, ele tem 12 semanas, certo? Você teria coragem, né? Ele é inocente, gente, né? Ele é um inocente. Então, assim, é uma coisa muito grave, entende? Porque isso está ligado diretamente com a criação, com o plano de Deus, com tudo que Ele fez. O aborto, na palavra de Deus, ele é desde o Antigo Testamento. Esse livro aqui, a Didaquê, é um livro contemporâneo da época dos apóstolos, escrito na época dos apóstolos, sobre a doutrina dos apóstolos. Esse livro aqui já cita, na Didaquê, tem um capítulo assim, ó. Os primeiros cristãos, deveres para com a vida, o aborto. Pense, gente, os primeiros cristãos já falavam sobre isso. Não matarás. Entendeu? Então, é algo gravíssimo, sabe? Que eu e ela, nós vamos ter que reparar o que foi feito. Como reparar? Oração, né? Caminhar na verdade. O que é a verdade? É o que diz a igreja. A igreja fala a verdade. Ela sempre vai falar, a verdade ela não muda, ela é imutável. A verdade não se transforma. Pode existir uma verdade, mas pode existir um monte de mentira. Então a gente tem que continuar caminhando na verdade, rezando, oferecendo penitência, sacrifício, para tentar reparar. E se Deus, por misericórdia, permitir que a gente consiga se salvar, entende? Então se a gente for pensar em todo ato, né? Todo ato conjugal, eu era um escravo, entende? Eu já vou pro ato conjugal com medo de gerar uma vida. Então, eu sou um escravo. Escravo do quê? Escravo somente do corpo. E o matrimônio é muito mais que isso. O matrimônio ele não é só humano, ele é espiritual. Então, o que mais me tocou foi isso. Nós temos que ir pro matrimônio livre, total, fiel, e tem que ser fecundo. A gente não pode separar, gente, a finalidade primária que Deus criou da reprodutiva e da unitiva. Se a gente fizer isso, a gente vai cair em erro e vai pecar gravemente. Então, eu acho que só pela graça, sabe? Daí, assim, muitas vezes a gente se pergunta, né, mas se eu ter muitos filhos, né, não é que a gente vai ter 10, 12 filhos, né, nós vamos ter quantos Deus preparou pra gente. Tem muitos casais abertos a vidas que não tem nenhum filho, ou tem um, tem 2, né, e uma frase que me toca muito é que eu pensava assim, nossa, mas eu vou ter mais que 2, como que eu vou pagar uma faculdade, né? Como que eu vou comprar o celular que ela precisa? Ou como que eu vou pagar a escola, né? Mas assim, se eu não der o principal para o meu filho, que é gerar ele, que é dar vida para ele,
Por que eu vou me preocupar só com os bens materiais se eu não sou capaz de dar a vida, né? De gerar, sendo que seria uma obrigação minha gerar essa criança, gerar essa alma, né? Essa alma que é querida por Deus, né? E às vezes você toma um remédio ali um mês inteiro, né? Remédio não, é um fármaco, né? Porque remédio não é, porque a fertilidade não é doença. Ela foi pensada por Deus, ela tá ali naquela ordem, né? Assim, ó, a vida pode ser gerada 24 horas somente durante o teu ciclo. Se for 28 dias, 22 dias, dependendo do ciclo, né? São somente 24 horas que o óvulo pode ser fecundado. Nem todos os meses a mulher vai ovular para poder ter um filho. Então não é uma doença, né? Isso não é uma doença, a fertilidade não é doença, né? E os filhos são uma graça, são uma bênção. É difícil, né? Você já até brinquei com a Juliana, eu disse assim, eu vou contar quantas fraldas eu vou trocar hoje, né? Porque agora nós temos 2 na fralda, né? Mas eu acabo esquecendo, assim, de contar quantas fraldas. Eu não sei quantas fraldas eu uso por mês. Não sei quantos pacotes de lencinho, né? Eu só sei que ando dobrando e lavando e dobrando muita roupa também. Mas você tem que é um meio da mulher se santificar no lar também, né? Porque a gente tem as dores do parto, a gente tem todas as dores da gestação, né? Você tem as dores do parto, depois você tem todo o período da amamentação, né? É um amor de sacrifício, né? É uma forma da gente se santificar dentro do lar, né? Eu penso assim, cada fralda que eu vou trocar, eu faço uma oração. Eu digo, Senhor Jesus, obrigado por essa fralda que eu vou trocar, né? Por ela estar aqui comigo, ou por ele estar aqui comigo, por ele estar vivo, né? Por não ter acontecido nada na gestação, nada no parto, por ser saudável, né? Então, hoje a gente vive essa graça, né? Claro que a gente murmura também, a gente não é perfeito, né? Às vezes a gente passa as noites em claro, acorda de manhã, né? De mau humor, né? Você diz, mas você podia ter levantado mais uma vez que eu, né? Mas isso faz parte, né? E eles vão crescer, vão ver os desafios dos adolescentes, né? Porque a gente tem uma de 15, uma de 13, um de 2 anos e pouquinho e um de 40 dias, né? Então, cada fase é um desafio, cada um deles é totalmente diferente. O que dava certo lá com o primeiro não deu com o segundo, não dá com o quarto, não deu com o terceiro, né? Então, é uma alma, sabe? É um ser sonhado por Deus para estar lá na nossa casa, né? E, assim, o problema da aceitação dos irmãos, né? Eu vejo, assim, que é uma bênção, entendeu? Hoje eu uso roupinhas da Maria Isabel, que ela usava nas bonecas dela, eu coloco na Agnes e digo assim, olha, filha, essa roupinha aqui eu coloquei em você deu um sorriso com essa roupinha. Eu vou lá e pego a foto e mostro para ela, digo, ó, filha, né? Isso é uma forma dela saber como ela foi amada lá quando ela era bebezinho, né? O Miguel também, eu já digo assim, olha, você fazia assim que nem ela, né? Que agora já tá querendo fazer que nem bebê, né? Eu digo, você não precisa fazer assim, você fazia quando você era bebezinho, né? Então essa forma de você prepara o enxoval, prepara tudo, os filhos mais velhos vão ver o quanto eles eram amados, né? O quanto eles foram queridos, né? Porque você vai contando tudo isso, né? Você também já vai despertando nos outros a sensibilidade, quem sabe, para a vocação do matrimônio, para ser mãe, né? Para ser pai, né? Já vai sabendo como que é ter um bebezinho, das dificuldades, mas também do amor que você tem por essa vida, né? Então, assim, você, assim, eu digo de coração para todo mundo, assim, ó, que você gerar um filho e passar por todos os desafios, né? Da gestação, do parto e da educação, do crescimento, do cuidado com os filhos é muito melhor do que você depois passar pelo que eu passei lá. Você pensar, né? Receber uma notícia assim tão triste que você vai tomar uma injeção para derreter um ser, né? E assim, quando a gente teve o aborto natural ali, espontâneo, é incrível, gente. Com 8 semanas você já consegue ver toda a formação de um bebezinho. E realmente como aparece no computador, assim, na TV, sabe? Já tá se formando as orelhinhas, já tem bracinho, perninha, né? Com 11 semanas, né? Quem é mãe de menina, com 11 semanas se formam todos os óvulos que a menina vai ter durante toda a vida. Então, de uma certa forma, nós já carregamos até a geração futura, né? Os nossos netos no nosso ventre, né? Então, olha a graça de Deus, né? Então, você não vai só abortar os teus filhos, você vai abortar uma próxima geração.
né? E hoje nós temos o conhecimento, né? É só você chegar em casa, leia a bula, puxa a bula do anticoncepcional lá na internet. Eu nunca li a bula, né, do anticoncepcional, não li a bula do DIU, né? E estava escrito na bula, eu mandei um e-mail para reclamar. Eles me falaram que estava na bula, né? Que você tem risco de uma gravidez ectópica, que é bem comum, né? O mais difícil é acontecer, que nem aconteceu, que era uma ectópica com mola, né? É mais difícil acontecer, mas assim, acontece também muito, numa gravidez ectópica normal, já ascendiu, a mulher tem um grande risco de morte, né? Porque geralmente descobre já quando está com uma hemorragia, né? Uma hemorragia já avançada, acaba falecendo daí, até só depois é feito o diagnóstico, né? Então, é um risco muito grande, né, para a mulher. E não funciona, né? Ele funciona para alguma parte das mulheres, para uma outra parte não funciona, né? E todo o sofrimento, né, assim, sem falar em todo o pecado que a gente comete, a gente vai contra a lei natural, contra a vontade de Deus, né? Isso já é também, já é terrível, né? Aqui eu queria falar sobre os métodos de esterilização, né? Só para finalizar aqui, eles são a vasectomia, né? A ligadura, no caso da mulher. Então são os métodos artificiais. E a igreja, ela oferece também, eu recomendo, né, todo o material que foi usado aqui e tem acesso na internet. Eu recomendo a leitura da encíclica Casti Connubii, de Pio XI, fantástico o material. A encíclica Humani Vitae, né, foi uma encíclica muito comentada no ano de 1968. Deu o que falar, né, porque todo mundo não queria que fosse publicada, e a igreja manteve firme a posição, né, em favor da verdade. A igreja, o espaçamento, claro, da gravidez, a igreja também fala dos métodos naturais, que são o método Billings. Tem gente aqui na comunidade, a Priscila, né, faz a formação do método Billings. É um método natural. A igreja também fala em que circunstâncias você pode passar, né, uma gravidez, né, que são motivos de saúde, motivos econômicos, né, motivo social. Por exemplo, na China só pode ter um filho, é motivo social, certo? Motivo de saúde, só que assim, sempre procure uma opinião de 2 médicos, porque a maioria já tem essa mentalidade de cultura da morte. O que mais se ouve dizer: a parede do útero está fina, você não pode mais dar à luz, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa tem que se investigar. E também essas 2 encíclicas e esse livro Amor, que dá a vida, da Kimberly Hunt, também é excelente, bem prático, fácil a leitura, né? Esse material você vai ter muita base teórica, né? Que é onde está a verdade. E agradeço, né, por terem nos ouvido em silêncio, né, e que a graça de Deus alcance todos nós, né, que a gente possa fazer a vontade de Deus e chegar na finalidade última, que é estar com Ele na eternidade, né? Foi para isso que Ele nos criou, para estar com Ele na eternidade. Essa é a finalidade última. Se nós perdermos essa finalidade, tudo perde o sentido, porque tudo é provisório, acaba, certo? Se for o dinheiro, minha finalidade vai acabar. Se for o prazer, um dia vai acabar. A finalidade última tem que ser perfeita, contínua e perpétua. É somente o Senhor.